Fala galera! Como prometido a vocês, vamos continuar nossa revisão aqui de Química Orgânica. Galera, seguinte, eu tinha prometido para vocês que eu ia gravar o restante das questões, já que a gente não conseguiu resolver todas elas. Eu acho que essa aula ainda vai ficar dividida em duas partes, para poder ficar o mais dinâmico para vocês estudarem. E como eu fiz em algumas questões, em algumas turmas algumas questões, em outras turmas outras, justamente por causa de questão de tempo, como na turma da noite, que tem um tempo um pouquinho reduzido, a gente priorizou fazer mais questões do que focar em questões mais demoradas, como a questão 11. Então hoje eu vou começar por essa questão 11 aqui, para a gente poder fazer ela rapidinho e já continuar os nossos exercícios. Lembrando que eu não vou começar da 11 e vou até o final. Eu vou pular aí algumas que eu sei que na maioria das turmas eu consegui fazer elas. No caso dessa questão 11, ela é um pouco mais demorada do que o convencional, porque a gente precisa tomar cuidado com alguns quesitos que envolvem interações químicas e características ácido-base. Porque aqui a gente fala de quê? Ele fala sobre uma separação de mistura em que você faz cada processo e esse processo praticamente você vai fazer o quê? Você vai acabar tendo que encontrar quais são os componentes que estão na fase aquosa. Ele coloca aqui, ó, os componentes do resíduo que estão presentes na fração aquosa 1 e 2 são respectivamente. Pessoal, olha só, em sala de aula, normalmente eu acabei fazendo uma questão como essa, um pouco mais detalhado para vocês verem qual era a forma de fazer ela com relação a características ácido-base. Aqui você pode pensar de uma maneira mais simplificada, até para a gente acelerar. Porque aqui ó, você vê que você tem um fenol, você tem a anilina e você tem o ácido acético. Nesse caso aqui, o que vai acontecer? Lembre-se do seguinte, que quando você tem, por exemplo, um composto que é um ácido, o ácido ele apresenta uma certa polaridade. Ou seja, o ácido carboxílico apresenta uma certa polaridade. Ou seja, ele vai conseguir realizar ligações de hidrogênios. E isso vai fazer com que ele acabe se dissolvendo muito melhor em água. Quando você vê o fenol também é uma estrutura que apresenta um certo caráter polar. Professor, mas ele é polar? Rapaz, até é, sabe? Mas eu posso dizer uma coisa para você. O que prejudica a polaridade do fenol é o tamanho do anel benzênico. Porque uma coisa que eu gosto de dizer muito em sala é o seguinte, que o aluno, normalmente, ele olha para uma cadeia carbônica e vê apenas a presença do OH. E a presença do OH é importante para a gente poder saber como é que, se a substância vai ser mais solúvel ou menos solúvel, professor? Com toda certeza, é muito importante. Porém, é como eu costumo dizer, uma andorinha só não faz verão. Então perceba, olha o tamanho dessa cadeia comparado a um OH. Então não faz milagre. Então isso significa dizer o quê? Que pela presença de grupos mais eletronegativos aqui, a solubilidade do ácido acético é muito maior do que a do fenol. E isso vai acontecer também no caso aqui ó, da anilina. No caso da anilina, a mesma coisa. Só que qual é o grande detalhe, né? A anilina, por ter o nitrogênio, ela também vai apresentar uma certa característica polar, que nesse caso aqui vai ser prejudicado pelo tamanho da cadeia, né, arila, que no caso é um anel aromático, tá? Mas pelo fato de ter o nitrogênio ligado ao hidrogênio, isso faz com que essa cadeia acabe podendo realizar também ligação de hidrogênio. Então, tanto a anilina quanto o fenol, quanto o ácido acético, todos eles vão acabar podendo realizar a ligação de hidrogênio. Isso faz com que eles se solubilizem mais em água. Diferente, por exemplo, da acetona. A acetona tem uma leve polaridade, mas praticamente as acetonas vão ser apolares. Apesar que depende também do quê? Depende do tamanho da cadeia. A acetona aqui, entre essas substâncias, é o que vai apresentar a menor solubilidade. Quando você tem um radical alquila, que é a cadeia carbônica muito grande, né, no caso da acetona, a polaridade dela diminui, tá certo? Apesar que, quando você vê a acetona, ela tem um nível de solubilidade até razoável, mas comparado a esses outros, não vai ter tanto. E uma coisa que você pode prestar atenção aqui é que ele pergunta o que você vai encontrar na fração aquosa 2 e na fração aquosa de número 3. Professor, como é que eu vou saber disso? Aqui agora, você vai ter que utilizar conceitos ácido-base, por exemplo, para te ajudar. Como, por exemplo, você percebe que no primeiro estágio ele coloca bicarbonato de sódio, no segundo ele coloca NaOH e no terceiro ele coloca HCl. Então isso significa dizer o quê? Que se ocorre a separação de uma fração aquosa, aquele que vai se separar primeiro vai ser aquele que vai ter maior solubilidade. E, consequentemente, vai ser quem? Vai ser o ácido acético. Porque o ácido acético ele é o mais ácido, então ele vai reagir mais com bicarbonato de sódio, que é básico, e por ele ter maior solubilidade, ele vai ser o primeiro a ser encontrado na fração aquosa. Então aqui ó, você vai ter o que a gente chama do nosso ácido acético.
Quando você fala na fração aquosa de número 2, o que vai acontecer? Essa fração aquosa número 2, tu percebe que para ocorrer esse processo de separação, você também utilizou uma substância que é uma base, né? Essa base que você tem aqui, qual é o detalhe? Lembre-se que o primeiro ácido que a gente pegou já ficou para trás na fração aquosa 1. Essa base vai reagir com a outra substância que é ácida. O fenol, olha, tá até mostrando aqui, ó, o fenol também é uma estrutura ácida. Então ele vai reagir agora com hidróxido de sódio, que é uma base forte, e como ele também apresenta relativa solubilidade em água, o fenol vai ficar aqui, ó, na fração aquosa de número 2. Então aqui eu vou ter o fenol, beleza? Aqui eu vou ter o fenol. E aqui na fração etérea 3, 2, você vai ter a anilina e a acetona. Agora perceba o seguinte, que ocorreu a reação com HCl na nossa terceira etapa. E ele quer saber justamente o que tem na fração aquosa número 3. Professor, como é que eu faço isso agora? É só você pensar que a anilina, por ter um grupo funcional amina, essa amina normalmente apresenta característica básica. Então, ácido interage muito bem com base. E como a amina apresenta uma certa caráter polar, por causa da ligação do hidrogênio, né, que ele pode fazer com a água, ela vai se alojar aonde? Vai se alojar justamente nessa fração aquosa de número 3. Ou seja, como ele quer na de número 2 e na de número 3, ou seja, você vai ter o fenol na 2 e a anilina na 3. Resposta correta da questão, letra A. Ou seja, não é uma questão muito simples às vezes de se pensar. Ela envolve, gente, me desculpa, é porque eu tô com minha sinusite atacada, tô fazendo isso aqui à base de remédio, mas vamos lá, o importante é o conteúdo. Então, olha só, como você tem essa questão aqui, ela envolve vários conceitos. É uma questão muito boa, porém ela tem que ter muito cuidado para fazer ela. Tudo bem? Terminamos a questão 11. Vamos para frente. Então agora, ó, a gente fez essa 12 em sala, tá? Aí, ó, para quem não viu, né, quem ainda quer o gabarito, a resposta dessa daqui é oxidação. É só você ver, né, que ocorreu a presença, né, o aumento de oxigênio na cadeia. Isso representa uma oxidação. No caso aqui da questão 13, só confirmando o gabarito, você tem aí, ó, átomos de carbono saturado, certo? Porque em todas as cadeias você vai ter o carbono fazendo ligação simples. Olha, nessa cadeia aqui, ele pergunta justamente uma coisa parecida com aquela lá de cima. Ele diz que eu tenho o hidróxido de sódio, certo? Que vai reagir por meio de uma reação ácido-base de Brownstedt-Lowry. Professor, muda alguma coisa? Não, reação ácido-base é a mesma coisa. Aqui era só você prestar atenção no seguinte, ó, que quando você tem a presença do fenol, OH, ligado ao anel aromático, ele vai reagir muito bem com o hidróxido. E esse hidróxido aqui é esse cara aqui, né, ó, o hidróxido de sódio. Opa, perdão, vou apagar aqui, ó, para ficar mais organizado. É esse cara aqui, ó. Você pode ter o NaOH, perfeito? Então, o fenol vai reagir bem com essa substância. Então, nesse caso aí, ó, que é a mesma justificativa lá de cima, você vai ter o gabarito letra C, tá certo? Para reagir bem com a base. Massa, tô só revisando o gabarito. Nessa questão aqui ele pergunta qual é o combustível, né? Que a gente fez em sala também. Qual é o combustível que é liberado no processo da fermentação de dejeto? Nesse caso aqui, ó, é o biogás, certo? A gente também fez essa sala mais detalhado. Na questão 16, é muito importante que você saiba dessa questão, porque ele está dizendo que foi analisado, olha só, um técnico analisou um lote de analgésico que supostamente estava fora das especificações. A composição prevista era de 100 mg de ácido acetil salicílico por comprimido, cuja estrutura está representada na figura, está aqui do lado. Além do amido e da celulose, componentes inertes, o técnico realizou os seguintes testes: obtenção da massa do comprimido, medição da densidade, verificação do pH, determinação da temperatura, titulação da solução. Após a realização dos testes, o lote de medicamento foi reprovado, porque a quantidade de ácido do comprimido foi de apenas 40% da esperada. O teste que permitiu reprovar o lote do analgésico foi... Pessoal, entenda uma coisa. Nessa questão aqui, eu sei que eu não cheguei a fazer em todas as turmas essa questão. Olha aqui comigo. Ele disse que era para ter 100 miligramas, só que apresentou apenas 40 miligramas, já que foi apenas 40%. Então, nesse caso, entenda uma coisa. Qual é, professor, desses testes aqui,
que eu posso utilizar para eu ter tipo o veredito final. Pessoal, quando você quer encontrar o teor de uma substância dentro de outra substância, né, utilizando outra substância, o melhor caminho sempre vai ser a titulação, já que você vai estar utilizando a partir de um ácido, você vai estar titulando ele com uma base, onde você vai ver quantos mols da base, nesse caso, foram consumidas nesse processo. Você vai fazer o cálculo e vai conseguir encontrar a massa de ácido presente no ácido salicílico, tá? Ou seja, isso vai significar o quê? Vai significar que você encontrou a quantidade, a concentração de matéria, nesse caso é a massa, não é a concentração de matéria necessariamente, mas é na mesma vibe que tem naquela amostra, por conta que essa técnica é muito importante. Então aqui, ó, você sempre que você precisar encontrar isso, o teor de alguma coisa em uma amostra, principalmente se apresentar características ácido-base, o melhor caminho é sempre a titulação. Então o gabarito da questão 16, letra E. Bacana, turma? Vamos para frente. Aqui agora a gente já começa a fazer nossas questões. Olha, na questão 17 ele fala o seguinte: polímeros biodegradáveis são polímeros nos quais a degradação resulta da ação de micro-organismos na ocorrência natural, como bactérias, fungos e algas, podendo ser consumido em semanas ou meses sob condições favoráveis de biodegradação. Na ausência de oxigênio, ocorre a biodegradação anaeróbica, conforme representado na representação esquemática simplificada. Ele coloca carbono polímero, microorganismo, formando CO2 mais CH4, mais H2O, mais carbono resíduo, mais carbono biomassa. Durante esse processo, há a formação de produtos que podem ser usados na geração de energia. Um desses produtos é encontrado no estado físico de menor agregação. Pessoal, menor agregação é que as partículas estão mais separadas. Ou seja, quando você tem esse estado de agregação específico, ele poderia falar também na questão que é o estado em que você tem a maior entropia do sistema. Cuidado com isso. Então, esse estado é o estado gasoso. Pode ser diretamente usado como combustível. O produto que apresenta essa característica é, pessoal, aqui ó, é muito parecido com aquela questão que a gente fez anteriormente. O CH4 é o que você conhece normalmente como biogás. Olha que questão simples, gente. O metano ele é muito utilizado como combustível, principalmente da fermentação, né, da matéria orgânica. Perceba que você tem aqui ó, a produção de biomassa. Essa biomassa aqui, ó, polímero biodegradável. Você tem uma matéria de caráter orgânico, bem provavelmente esse polímero é orgânico, então você vai ter esse consumo pelas bactérias e tudo mais, produção desse combustível. Então não esquece, biogás é o CH4 e não esquece que ele é muito utilizado como combustível. Questãozinha que elas se repetem, cara, não tem para onde correr. É isso que eu quero mostrar para vocês. Muitas vezes numa questão como essa, é só a gente pensar, pô, sempre vai ocorrer, professor, essa repetição? Sim. Por isso que a gente sempre indica fazer o máximo de questões possíveis da prova que você vai fazer. Tudo bem? Vamos para a questão 18? Ó, na questão 18, ele fala o seguinte: fogareiros abastecidos com pequenos botijões de gás são equipamentos corriqueiros em trilhas e escaladas de duração prolongada para possibilitar o cozimento de alimentos. Em geral, esses botijões são abastecidos com propano, isobutano ou N-butano. A tabela mostra a temperatura de ebulição e o calor liberado na combustão desses três gases à pressão atmosférica. Então ele colocou que a temperatura de ebulição do propano é menos 42, isobutano 12, N-butano menos 1. Aí ele colocou o calor que é liberado quando ocorre a queima deles. Aí ele coloca assim, ó, com base nessas informações, qual seria o gás mais indicado para a utilização em um ambiente com temperatura típica de menos 6 graus Celsius, considerando a viabilidade do consumo do gás necessário para alimentar. Pessoal, muito cuidado com uma questão como essa, porque olha com cuidado isso aqui que ele colocou na questão. Ele disse que a temperatura ambiente era uma temperatura de menos 6 graus Celsius. Professor, qual é o perigo disso? É que a gente se confunde muito quando a escala é negativa. Lembre-se que, para que você tenha, ó, vamos lá, o que é a temperatura de ebulição? É a temperatura, é a temperatura em que essas substâncias aqui, elas vão para o estado gasoso, perfeito? Então isso significa dizer o quê? Que qualquer temperatura acima de menos 42, você vai ter o propano gasoso. Qualquer temperatura acima de menos 12, você vai ter o isobutano gasoso. E qualquer temperatura acima de menos 1, você vai ter o N-butano gasoso. Só que qual é o problema? Que não é um número que tem que ser maior. Porque na escala negativa, quanto mais próximo de zero, maior. Então a gente tem que tomar cuidado com isso.
lembre-se que o estado que ele disse, né, o local que a pessoa está, ó, o local em que a pessoa está é menos 6 graus. Ou seja, o que isso significa? Significa dizer que menos 6 é maior do que menos 42, é maior do que menos 12. Então, propano e isobutano estão no estado gasoso. E o N-butano? O N-butano não está no estado gasoso, porque menos 1 é maior do que menos 6. Então, para que o N-butano tivesse no estado gasoso, a temperatura ambiente deveria estar maior do que o N-butano, tá certo? Deveria estar maior do que menos 1, certo? 0, mais 1, qualquer coisa do tipo, tá bom? Cuidado para não se confundir. Então vamos para as alternativas, ó. Na primeira alternativa, ele fala o seguinte: letra A, o propano por estar líquido já está errado, né, pessoal? Aqui já não pode ser. Por quê? Porque a gente viu que o propano a menos 6 graus Celsius ele está gasoso. Letra B, o isobutano por estar gasoso em menos 6 graus Celsius é dentre as substâncias gasosas nessa temperatura, sua combustão fornece mais calor por volume de gás. Pessoal, exatamente. O isobutano é a substância que vai estar no estado gasoso e ela é uma das que mais vai apresentar a liberação de gás, 8.211. Então aqui, ó, o que vai acontecer? O que vai acontecer aqui, ó? Muito cuidado. A resposta correta da questão já é letra B. Aí a gente pode dar uma analisada nas outras para a gente ver porque não é. O butano, por estar gasoso, não está gasoso, tá certo? Ele está líquido, massa. Não pode ser a letra C, não pode ser. Na letra D, ele fala que o N-butano, por estar líquido, até aqui está certo, em 6 graus Celsius, dentro de substâncias gasosas, nessa temperatura, não está gasoso, então já está fora também. E letra E, o isobutano está gasoso em menos 6 graus Celsius. O isobutano é qual mesmo? O isobutano está gasoso a menos 6 graus Celsius, e dentre as substâncias gasosas nessa temperatura, sua combustão fornece menos calor. Não. Aqui fornece menos calor é qual? Aqui fornece menos calor é o propano. Então, cuidado, pessoal. Questãozinha simples, que é muito provável de cair na sua prova. E a galera coloca a escala negativa porque sabe que causa confusão. Então, ficamos com o gabarito letra B. Bacana? Vamos para a próxima. Vamos lá, qualquer coisa para aí, tá? Reflete um pouquinho e se não souber, me procura lá no WhatsApp. Ele coloca aqui na questão 19: olestra é uma gordura artificial com sabor parecido ao óleo vegetal. Essa substância não é metabolizada pelo organismo humano e, portanto, pode ser usada em dietas de emagrecimento. Seu uso, no entanto, é controverso. Por ser uma molécula semelhante à gordura, ela interage com vitaminas lipossolúveis, ou seja, toda vitamina lipossolúvel acaba indo para a olestra, transportando-as para fora do organismo, o que pode levar à deficiência desta. Dentre as vitaminas apresentadas, assinale qual delas teria a absorção menos prejudicada com a ingestão exagerada de alimentos à base de olestra. Pessoal, me diga uma coisa, quando a gente diz que é a vitamina menos prejudicada, tu concorda comigo que vai ser aquela que menos vai interagir com a gordura? Porque se a olestra é praticamente um óleo, todas as que são lipossolúveis vão ir para dentro da olestra e elas vão para fora do organismo. Se eu quero a menos prejudicada, é aquela que menos vai interagir com algo apolar, que no caso, lipossolúvel. Então eu tenho que encontrar aquela que é menos lipossolúvel. Professor, e como é que eu identifico isso? Aquela que tem uma maior quantidade de NH, aquela que tem uma maior quantidade, ó, quanto maior for a quantidade de NH, NHX, né, no caso NH2 ou NH1, você pode ter também a presença de OH, mas em uma certa quantidade, tem que ter proporção na cadeia. Você pode ter também o C dupla O ligado ao OH, você também pode ter essa substância aqui. Todas elas causam características voltadas para hidrossolubilidade, ou seja, são estruturas que deixam a cadeia mais polar. Então perceba que essa primeira aqui, ó, já está fora, porque só tem um OH e a maior parte é cadeia carbônica. Então, se só tem carbono e hidrogênio, a cadeia é mais lipossolúvel. Quando eu vou aqui para a letra B, olha, a letra B aqui já é interessante, ó, porque no caso da letra B, olha o que você vai ter, ó. Peraí, desculpa. Pronto, vamos lá. Quando você vê a letra B, você está vendo que você tem uma grande quantidade de carbonila, NH, N, OH, OH, e diferente dessas outras cadeias que eu já estou vendo aqui,
ela apresenta uma estrutura mais compacta. E quanto menor for essa cadeia, maior essa solubilidade. Então, o gabarito da nossa questão aqui, ó, é justamente a letra o quê? É justamente a letra B. Bacana, pessoal? Vamos ver aqui se realmente é a letra B. Ah, é a letra B, né? Olha o tamanho dessa cadeia. Professor, mas aqui tem dois OHs. Perdão, tem dois C dupla O. Pessoal, mas qual é o detalhe? A cadeia carbônica aqui é muito grande. Então, se ela é muito grande, não pode ser ela. Na letra D, mesma coisa, muito grande só tem o OH, não dá para competir. E no caso aqui, ó, tem o OH e tem o oxigênio, que são eletronegativos. Mas olha o tamanho da cadeia comparado à quantidade deles. Então, isso faz com que essas cadeias sejam mais lipofílicas. E aquela que vai ser menos prejudicada, ou seja, aquela que vai interagir menos com a olestra, vai ser justamente a questão letra B. Beleza, meus anjos? Então, quanto maior for a quantidade dessas estruturas aqui, mais polar vai ser a minha estrutura. E, consequentemente, maior vai ser o quê? Maior vai ser a minha solubilidade. Tá aqui, ó. Solubilidade. Perfeito, pessoal? Cuidado para não esquecer disso. Vamos para a próxima questão. Vamos lá. Questão número 20. Ele fala assim, ó: a temperatura ideal para o uso de um forno a lenha para o preparo de pizza pode ser inferida pela observação da coloração das paredes internas do forno. Abaixo da temperatura ideal, um material particulado preto proveniente da queima da lenha pode ser visto. Pessoal, esse material preto, cadê? Material particulado preto. Professor, o que é isso? Isso aqui é quando a gente tem aquela famosa reação de combustão, aonde você vai ter aqui, ó, o seu combustível mais o seu comburente, e quando você tem uma desproporção entre eles, ou seja, não estão balanceados, você tem a produção de carbono no estado sólido, que você conhece como fuligem, mais a presença de água, por exemplo, que é o que a gente chama de uma combustão incompleta. E esse cara aqui, que é a fuligem, ele é gerado pela combustão incompleta, que é justamente essa parede preta que ele está dizendo aí. Aí agora ele pode dizer, ó, quando a temperatura ideal é atingida, esse material particulado não é mais observado. A superfície mais clara do interior do forno pode ser vista como apresentado nas fotos. Olha aí, ó, como foi apresentado para vocês. Aí ele coloca assim, ó, forno em baixa temperatura, forno na temperatura ideal. A coloração na superfície da superfície interior do forno permite inferir que a temperatura ideal, pois a fuligem advinda do processo de combustão incompleta, aí tá ok, da lenha, deposita-se nas paredes e com o aumento da temperatura reage com o oxigênio do ar e produz gás carbônico, permitindo ver a cor mais clara, mais clara da parede interna do forno. Rapaz, é tão chato quando dá a letra A, porque a gente acaba tendo que, tipo assim, perde a graça, né? Porque normalmente é sempre bom discutir as alternativas, mas isso não vai fazer com que a gente não discuta as outras, não. Pessoal, tá corretíssimo. Você vai ter o quê? Com o passar do tempo, mais oxigênio vai entrando dentro do forno, né? Então, quanto mais oxigênio lá dentro, mais você vai equilibrando o quê? Mais você vai equilibrando a lenha queimando e a quantidade de comburente. E isso faz com que a combustão comece a ficar completa, né? Equilibrada. Então, esse oxigênio também vai reagir com a parede. Reagindo com a parede, você tem a produção de CO2. Que lindo, que lindo, que lindo. Vamos aqui para a próxima. Letra B. Coloração preta é originada pela fuligem da combustão completa. Pessoal, já está errado. A gente acabou de comentar que fuligem é produzido pela combustão incompleta, não pela combustão completa. Top. Letra C. A coloração preta é observada por conta da baixa quantidade de luz. Eu acho que eu não preciso nem justificar essa daqui, né? Você tem um fogo dentro do forno, né, turma? Então, pelo amor de Deus. O material particulado se funde escorrendo pela parede do forno, quando a temperatura ideal é atingida, revelando a coloração mais clara do interior do forno. Rapaz, é uns absurdos que tem. É como se o material, a fuligem, se misturasse com o cimento os tijolos do forno. Não, não, nem eu entendi o que ele quis dizer aqui. E letra E. A alta quantidade de gás carbônico produzida em baixa temperatura forma uma névoa que não permite a passagem de luz. Rapaz, outra também que não tem nem pé nem cabeça. Galera, a melhorzinha que a gente marca mesmo aí é a alternativa A. Top demais essa questão. Uma questão, ó, lindíssima, porque ninguém a partir dessa questão vai olhar para um forno a lenha como olhava antigamente. Então, mais uma questão feita com sucesso. Vamos aqui para a próxima. Olha só, nessa questão aqui ele fala o seguinte:
O potencial brasileiro para transformar lixo em energia permanece subutilizado. Apenas pequena parte do resíduo brasileiro é utilizado para gerar energia. Contudo, bons exemplos são os aterros sanitários, que utilizam a principal fonte de energia ali produzida. Alguns aterros vendem créditos de carbono com base no Mecanismo de Desenvolvimento Limpo, MDL, do Protocolo de Quioto. Essa fonte de energia subutilizada citada no texto é, aí ele coloca aqui, pessoal, etanol, obtida a partir da decomposição de matéria orgânica por bactérias. Pessoal, a ideia aqui é até boa, tá? Mas no aterro sanitário você não consegue produzir etanol não, pelo amor de Deus. Normalmente a gente produz etanol a partir do bagaço da cana. E a gente já tinha comentado em uma questão mais no início da nossa revisão, né? Que a gente, ó, posso até subir aqui rapidinho para a gente dar uma olhada, que é num processo como esse aqui, ó. Deixa eu ver. Aqui, ó, num processo como esse, né? Em que você vai ter a celulose, quebra por enzima, a deslignificação, que é a quebra da lignina, e por aí vai, tá? Até formar o etanol, coisa que não é o caso dessa questão. No aterro sanitário a gente não tem isso. Cadê? Passei? Não, tá aqui. Mais para baixo, pronto. Não pode ser letra A. Gás natural, formado pela ação de fungos. Rapaz, o gás natural é uma ótima pedida, mas não é o fungo que produz o gás natural. Certo, pessoal? São bactérias. Óleo de xisto, obtido pela decomposição de matéria orgânica e bactérias anaeróbicas. Gente, não, pelo amor de Deus. Também não. Gás metano, opa, obtido pela... Oh, perdão, e outra coisa, gente, mil perdões, confundi uma coisinha aqui. Não é gás natural, não, tá? Gente, não é. Eu confundi com gás metano, biogás, perdão, confundi com biogás. Gás natural é produzido a partir da extração do petróleo, né? Você vai ter lá o bolsão de gás antes de você furar a bolsa de petróleo. Então aqui tá errado duas vezes. Aí agora, ó, gás metano, obtido pela atividade de bactérias anaeróbicas. Então, sem a presença de quê? Sem a presença de oxigênio. Maravilha. Na decomposição da matéria orgânica. É muito parecido com a ideia da questão do biogás. A resposta correta aqui, ó, é justamente letra D. Ela é autoexplicativa, né? Você vai produzir porque essa matéria orgânica vai se decompor. E como você vai enterrar, você vai ter uma menor concentração de oxigênio. E essas bactérias vão fazer justamente essa decomposição anaeróbica. E aqui, por fim, gás liquefeito de petróleo, pelo amor de Deus, né? Você está no aterro, você não está no pré-sal. Então não dá para fazer essa alternativa E. Beleza, meus anjos? Então cuidado com isso, tá? Então, gabarito correto da questão 21, letra D. Pessoal, eu vou parar a aula aqui, certo? Por aqui, para ficar mais dinâmico para vocês. Então vai ter uma segunda parte resolvendo o restante das questões. Até já!